E aí galera, beleza? Professor Sérgio aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Tudo certinho com vocês? Então, show de bola! Bom, dessa vez a gente vai resolver a questão 103 do livro Tópicos de Física 3, edição de 30 anos. O capítulo é o capítulo 3, que é o capítulo de potencial elétrico, ok? Então vamos lá, questão 103. Duas cargas elétricas pontiformes de 1 vezes 10 a menos 7 coulombs e 2 vezes 10 a menos 8 coulombs estão a uma distância de 10 centímetros uma da outra. Aumentando-se a distância entre elas de ΔD, a energia potencial elétrica do sistema diminui 1,35 vezes 10 a menos 4 joules. Sendo a constante eletrostática igual a 9 vezes 10 elevado a 9 newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado, determine o valor de ΔD em centímetros. Bom, então ele quer saber... Primeiro eu vou montar o esquema aqui da questão, como é que é mais ou menos, né? Então, tenho duas cargas elétricas pontiformes, certo? Então, vou representar aqui, ó. Duas cargas elétricas pontiformes, ok? Estão a 10 centímetros uma da outra. Então, inicialmente, elas estão a uma distância de 10 centímetros. Então, eu vou aumentar a distância entre elas. Então, isso aqui é a primeira situação. E a segunda situação vai ser quando eu aumento a distância entre elas, certo? Então, eu pego essa carga e levo ela... Eu pego essa segunda carga aqui e levo ela até esse outro ponto. Então, aqui não são 3 cargas. São 2 cargas, então eles estão à distância inicial e depois eu aumento a distância entre essas cargas, né? Por um valor que ele deu na questão, que chamou de ΔD, certo? E ele quer saber o valor desse ΔD, essa distância que foi aumentada, né? Certo? Então, ele deu os valores das cargas, né? As duas cargas ali, os valores positivos, né? E deu também a energia potencial elétrica do sistema que diminuiu, certo? Ele fala assim, né? A energia potencial elétrica... Opa, aqui embaixo, ó. A energia potencial elétrica do sistema diminui 1,35 vezes 10 elevado a menos 4 joules. Então, esse é o valor da energia potencial elétrica que diminuiu, certo? Então, antes de começar a resolver a questão de fato, vou explicar mais ou menos o raciocínio lógico aqui para a gente poder resolver esse tipo de questão, né? Então, ele quer saber quanto equivale esse ΔD, essa distância aqui, né? Que foi aumentada, né? Primeiro, para saber isso, a gente poderia descobrir a distância total da primeira carga até a segunda carga na situação final, né? Então, por exemplo, eu teria essa distância total aqui, ó, dessa carga, da primeira carga, né, até a segunda carga, só que a distância total, né? Certo? Essa distância total. Então, eu poderia simplesmente dizer que esse ΔD vai ser simplesmente a distância total menos os 10 centímetros, certo? A distância total menos os 10 centímetros. Ok? Então, eu precisaria saber essa distância no segundo caso, né? Distância no segundo caso, a distância total, né? Então, para eu descobrir essa distância entre a carga 1 e a carga 2, no segundo caso, em que a distância aumenta, eu precisaria saber a energia potencial elétrica no final, quando a carga aumentou a distância. Então, eu precisaria saber o D e a energia potencial elétrica final, certo? Então, eu precisaria saber dessa energia potencial elétrica final. Então, sabendo a energia potencial elétrica final, eu descubro essa distância final e descubro o ΔD. Bom, então, sabendo disso, vamos resolver a questão. Então fica assim, ó. Eu posso descobrir primeiro. Então, a gente vai descobrir a energia potencial elétrica inicial
subtrair da energia potencial elétrica, que ele deu uma questão, né, que diminuiu, e isso vai dar o valor da energia potencial elétrica final. Então fica mais ou menos assim, ó. A energia potencial elétrica inicial menos a energia potencial elétrica. Eu vou colocar um Dzinho aqui para dizer que a energia potencial elétrica que diminuiu. Isso vai ser igual à energia potencial elétrica final. Então eu tinha uma energia potencial elétrica inicial, subtraio, ele diminuiu, né, o valor, subtraio dele, né? E eu vou ter energia potencial elétrica final. Então vamos lá, calcular agora a energia potencial elétrica inicial. Bom, existe uma fórmula para energia potencial elétrica quando eu tenho cargas puntiformes, né? Quando eu tenho duas cargas puntiformes. E essa fórmulazinha é o seguinte, ó. K vezes Q1 vezes Q2, são as cargas elétricas, né? Dividido pela distância entre essas cargas. Então aqui é 100 módulos, certo? Só como aqui a gente vai encontrar a distância e ele deu os valores positivos, né? Então eu vou encontrar os valores positivos aqui, né? Então aqui fica o seguinte. Isso aqui vai ser igual a energia potencial elétrica inicial vai ser igual. O K, ele deu na questão, né? 9 vezes 10 a 9 unidades do Sistema Internacional, né? Então fica 9 vezes 10 a 9 vezes o Q1, ele deu na questão também, é 1, aqui ó, o Q1 é 1 vezes 10 a menos 7 Coulomb. 1 vezes 10 a menos 7 Coulomb vezes o Q2 é 2 vezes 10 a menos 8 Coulomb. Então tá tudo no Sistema Internacional aí, ó. 2 vezes 10 a menos 8 Coulomb. Tudo isso dividido pela distância, que a distância ele deu na questão que é 10 centímetros, e eu tenho que colocar no Sistema Internacional, que é em metros, né? Então a distância vai ser igual. Centímetro para metro divide por 100, certo? Então aqui, de centímetro para metro, quando a gente divide por 100, a gente vai obter o valor de 0,1 metros, ou simplesmente 1 vezes 10 a menos 1 metros, certo? Então fica esse valor, 1 vezes 10 a menos 1. Então aqui fica o seguinte, ó. A energia potencial inicial vai ser igual 18. Agora, vamos resolver primeiro em cima a potência de 10, né? Então, a potência de 10 repete a base, que é 10. Certo? Não, a gente vai resolver já tudo de uma vez, né? Que tá mais simples aqui, ó. Então, a gente repete a base, que é 10. Em cima, a gente vai somar os expoentes, né? Porque tá tudo multiplicando. Então, fica 9 menos 7. 9 menos 7 é 2. 2 menos 8 é menos 6. Certo? Então, em cima fica menos 6 e embaixo eu vou ter um menos 1, né? Então, eu vou ter que subtrair. Então, fica assim, ó. Menos 6 menos 1. Certo? Então, cuidado para não confundir. Quando eu tenho uma divisão, né? De potências de mesma base, então, eu vou subtrair o expoente de cima pelo expoente de baixo. Então, menos 1, né? Então, fica menos 6 mais 1. Então, isso aqui vai dar igual a menos 5. Então, o expoente vai ser menos 5. Então, 10 elevado a menos 5. Então, esse já é o resultado já em joules, que está no Sistema Internacional. Então, beleza, encontrei energia potencial inicial. Agora eu posso encontrar a energia potencial final subtraindo, né, da energia que a gente... que a questão nos forneceu, né? Então fica assim, ó, energia potencial inicial menos essa energia aqui, né? Que diminuiu, que ele deu uma questão que é 1,35 vezes 10 a menos 4 menos 1,35 vezes 10 a menos 4. Isso vai ser igual a energia potencial final, ok? Então, a energia potencial final vai ser igual a inicial, que é 18 vezes 10 a menos 5, certo? Menos
Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar esse 1,35 vezes 10 a menos 4. Eu vou deixar esse menos 4 como esse 10 a menos 4 como 10 a menos 5 também, né? Para fazer isso, eu posso multiplicar em cima e embaixo por 10, que não vai mudar, né? Posso multiplicar em cima e embaixo por 10, né? Então ficaria assim, ó. Ou então multiplicar por 10 e dividir por 10, né? Então ficaria assim. 13,5 vezes. Eu multipliquei por 10, né? Ficou 13,5 e vou dividir por 10. Dividir por 10 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 1, né? Então ficaria assim, 10 a menos 1 vezes 10 a menos 4. Fica menos 1, menos 1 mais menos 4, que 10 a menos 5. Certo? Então fica aqui 10 a menos 5. Ok? Então, eu fiz isso para poder colocar em evidência, né? Aí fica energia potencial final é igual 18 menos 13,5 é 4,5. Estou colocando 10 a menos 5 em evidência, né? Aí vezes 10 a menos 5, que foi o que eu coloquei em evidência. Sistema internacional, então é Joule. Ok? Então fica essa energia potencial final, que é o valor que eu queria, né? Só que agora, como a gente já tem a energia potencial final, eu consigo calcular a distância total. Então é o seguinte, a energia potencial final, bom, como eu vou ter duas cargas, né, eu posso calcular utilizando já a fórmula que a gente sabe. K vezes Q1 vezes Q2 dividido por distância total. Então a gente vai ter que a energia potencial final vai ser igual o K, 9 vezes 10 a 9, vezes o Q1, a gente já encontrou, né? 1 vezes 10 a menos 7, 2 vezes 10. Então, 1 vezes 10 a menos 7, vezes 2 vezes 10 a menos 8. Tudo isso dividido pela distância total. Distância final, no caso, né? Bom, vamos isolar essa distância que a gente quer encontrar. Então, a gente vai ter já em cima aqui, para isolar a distância, eu passo ela para o outro lado, dividindo, né? E a energia potencial vem multiplicando. Ok? Então fica... Eu vou dar uma simplificada aqui. Bom, eu faço isso depois, vai. Então fica 9 vezes 10 a 9, vezes 1 vezes 10 a menos 7, vezes 2 vezes 10 a menos 8, dividido pela energia potencial final, que a gente já encontrou, que é 4,5 vezes 10 elevado a menos 5 joules. Então fica assim, ó, a distância, aí agora a gente vai dar aquela simplificada, né? Então fica 9 dividido por 4,5 é 2, vezes esse outro 2 fica 4. Vezes, vamos simplificar agora as potências de 10, né? Então fica 9 menos 7, que é 2, 2 menos 8 é menos 6, menos 6 menos 5, que vai ficar o expoente aqui de baixo, né? Que é menos 5, menos 6 menos 5, menos 6 mais 5, que vai dar igual a menos 1. Então fica 4 vezes 10 a menos 1. E unidade, sistema internacional é metro. Bom, então a gente vai ter que a distância vai ser igual. A gente pode transformar em centímetro, né? Que é o que a questão pede em centímetro. Só que aqui lembrando que é a distância final, né? Vai ser igual a 40 centímetros. Ok? Então esse é o valor da distância final, né? Metro para centímetro multiplica por 100. Então a gente vai ter que o ΔD, que é finalmente o que a gente quer, né? Que é a distância total menos... vai ser a distância total menos os 10 centímetros, né? Que era o inicial. Então, o ΔD vai ser igual 40 menos 10, 30 centímetros. Então, essa é a resposta da questão. Esse ΔD aí vai ser 30 centímetros, certo? Então, vai ser esse valor aqui, ó, ΔD. Ok? Então é isso, galera. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários e até a próxima.